Olá a todos, Camus soviético. Pois é, camaradas, ainda tá rendendo o acidente do Pregozinho, né? É impressionante como tá o Telegram, por exemplo, né? A todo momento é surgindo novas informações, né? O pessoal ainda tá numa discussão muito intensa, né? Sobre o que teria ocorrido, né? Participei, né, ontem de algumas discussões no WhatsApp, né? Teve lá a live do Eduardo Lima, né? Anti-imperialismos. E em todos os locais, né, as pessoas já elaborando, né, as suas teses do que teria acontecido, né, quem teria sido o mandante e o que teria acontecido, né, com o avião do Prigozhin, né. E assim, pessoal, no meio de tudo isso, né, tem surgido, assim, teses bem interessantes, né. Teses, assim, que realmente são complicadas, assim, né, porque muitos têm atribuído esse atentado ao Zelensky, não é? Ao Zelensky, outros à CIA, à OTAN e até à França, né? E tem sido complicado, sabe, pessoal, essas teses, porque se esquece, né, todo o histórico do Pregozinho, né? E o que o Pregozinho fez recentemente, né, há poucos meses, tá? Continuo batendo na mesma tecla. Aquilo que aconteceu não foi um plano miraculoso, como algumas mídias aí, né? Pró-Rússia ficam divulgando, tá? Aquilo ali foi uma tentativa de derrubar o Putin, tá certo? Que isso fique bem claro, né? A gente precisa acabar com esse mito, precisa derrubar esse mito aí que alguns canais aí nacionalistas estão apregoando aí, né? O Prigozhin tentou dar um golpe, sim, no Putin, tá? Isso já posto, né? É aquilo. É preciso esquecer, né? O que o Pregozinho fez, enfim, e a própria personalidade do Pregozinho para poder dizer esse tipo de coisa, né? Dizer que foi o Zelensky, a OTAN ou até mesmo a França, né? E assim, assim é muito problemático. É muito problemático essas teses porque vejam só, já falaram que não foi um míssil, né? Uns falam que não foi um míssil, mas foi uma bomba, né? Porque tem essa discussão, né, de se foi que foi um míssil, né, que assim, que de fato deu pra ver que foi derrubado, né, mas tem aquela discussão se foi uma bomba ou se foi um míssil, né? E assim, a tese da bomba, ela é complicada de se defender assim, se não for assim atribuída ao Putin, né? Tá? Porque veja só, como, né, como uma inteligência estrangeira, sabe? Como é que eles conseguiram, né, colocar uma bomba num avião vigiado no coração de Moscou? Assim, é uma coisa impressionante, tá? É uma coisa impressionante. Como é, se realmente for uma bomba, né? Como é que os caras conseguiram fazer um negócio desse, né? Se for o, o, o serviço lá da Ucrânia, se for o serviço secreto dos Estados Unidos, da OTAN, enfim, da França, né? Como os caras fizeram um negócio desse, né? E se for um míssil, tá? Se for um míssil, como como é que os caras conseguiram transportar, né, um sistema portátil assim de mísseis, né, tipo aquele Igla, né, dos russos, né, aquele Stinger americano, né? Como é que os caras conseguiram transportar, né, uma arma dessa próximo de Moscou ali, ficar próximo ali de Moscou, saber o avião certo e disparar, assim, é muito complicado, tá? Assim, se você considerar que isso é verdade, tá? Pô, o FSB tem que fechar, né? Os serviços de inteligência russo ali, pô,
tá muito complicado, né? O Zelensky, assim, o Ocidente tem um poder muito maior do que a gente imagina, né? E se pôde fazer isso com o Prigozhin, pode fazer isso tranquilamente com o Putin não tá seguro porra nenhuma. Essa aqui é a verdade. Se ele for considerar que isso for verdade, tá ruim pra Rússia, né? Tá ruim pra Rússia, tá? Aí tem uma galera, né, que advoga já a tese dos drones, que a Ucrânia teria usado drones, e aí tem usado, né, para justificar isso, né, tentar justificar isso, a questão de que a Ucrânia tem enviado drones, né, para Moscou. A gente viu lá, eles tentaram acertar o domo ali do Kremlin e tal, onde fica aquela bandeira. E assim, gente, vamos com calma, né? Vamos com calma. Os drones que a Ucrânia tem usado, tipo, é teco-teco, sabe? De papelão de AliExpress e Shopee. Você pode ver aí no Telegram, principalmente lá na zona lá na frente de batalha, é drones, assim, pequenos, tá? Pra fazer derrubar um avião como o do Prigozhin, né? Um jato como o do Prigozhin, você teria que ter, por exemplo, né? Um drone, assim, um drone semelhante, né? Aquele drone americano, né? Que é o MQ-9, né? Se eu não me engano, né? Que é o Rapper, né? Uma coisa assim. Enfim, tinha que ser um drone desse, tá? Tem que ser um drone desse. Apesar, tinha que ser uma puta operação de inteligência, né? Porque, como se sabe, as rotas do Prigozhin eram extremamente secretas, quase ninguém sabia, tá certo? E você tinha que ter também um equipamento no altura, né? E não podia ser aqueles drones que eles mandam lá para explodir no centro de Moscou, né? Tinha que ser uma coisa melhor, como esse drone americano MQ-9, né? E, segundo informações, a gente acho que não tem, eu acho que a Ucrânia não recebeu esse tipo de drone, tá? A gente nunca, até agora não tem aparecido esse tipo de drone na Ucrânia, tá certo? Não tem aparecido esse tipo de drone. E, enfim, com tudo isso, né, você, tipo, é como eu falei, se a Ucrânia conseguisse fazer isso, né, o Ocidente, enfim, seja lá qual país fosse, de cara já tinha que jogar, né, o FSB, enfim, já tinha que fechar, né, já tinha que fechar essas instituições porque já passa de incompetência, né, porque é impossível uma coisa dessa, né. E também eu acho que teria que ser fechada a Força Aérea Russa, o Exército Russo também, porque, ora, como é que um drone desse, né? Um drone desse que eu falei, um drone que tem uma capacidade de derrubar outro avião. Como é que esse drone entra no coração de Moscou? A gente vê esses drones que tem entrado aí, mas são drones pequenos, drones que tem pouco ferro na sua composição, tem pouco aço na sua composição, tal. São pequenos, né? E eles conseguem entrar, né? Eles conseguem entrar, né? Mas um drone desse para derrubar outro avião, ele geralmente é um drone grande, como eu falei, esses drones MQ-9, né, dos Estados Unidos. Só um desses para derrubar um avião do Prigozhin. E como é que essas baterias, né, que estão ali em Moscou, tá? Que estão ali em várias cidades ali da Rússia, como é que essas baterias não detectaram essas baterias de S300, S400, baterias Panzir, que os caras botaram até baterias Panzir em cima de prédios públicos da Rússia, né? Guardam aeroportos, inclusive. Quer dizer, é muito complicado essas teses assim, sabe, que foi a Ucrânia, que foi o Ocidente, sabe? Advogar essas teses assim, meio que desmoraliza a Rússia, sabe? Eu acho até interessante como a galera pró-russa, né? Advoga uma tese dessa. Você tá desmoralizando, inclusive,
o poderio russo, né? A inteligência, enfim, é muito complicado esse tipo de coisa. É muito complicado esse tipo de coisa, sabe? E, assim, como eu falei, você tem que esquecer todo o histórico do Prigozhin, tá? Você tem que esquecer que o Prigozhin tentou se crescer, tentou dar um golpe de Estado. Sim, aquilo foi um golpe de Estado, que fique bem claro isso, tá? Aquilo foi uma tentativa de golpe de Estado, né? O Prigozhin desmoralizou o Putin, passou para a população que não há uma unanimidade em relação à guerra da Ucrânia, que está tendo muito erro ali, né, na condução das operações, enfim. E o Putin ia dar um troco. O Putin ia dar o troco, tá? Quando o Prigozhin foi para Belarus, eu sabia que uma hora ou outra o Putin ia dar o troco. Por muito menos rolou lá a cabeça de oligarca, tá bom? Por muito menos, tá certo? Então, assim, é complicado, sabe, dizer que foi o Ocidente, dizer que foi a Ucrânia, porque se a Ucrânia consegue fazer uma operação desse naipe, né, a Rússia tem que realmente aí pensar em lançar armamento nuclear, porque tá complicado, tá? Um inimigo que consegue ir no coração, né, do país e derrubar, né, um avião de um figurão militar, né? É assim, é complicado, tá? É complicado esse pensamento, tá bom? É complicado e você joga no chão, joga na lama, né? Todo o serviço de inteligência da Rússia, toda a tecnologia militar, enfim, todo o poderio militar da Rússia, enfim, a experiência, né, dos militares russos, enfim, você desmoraliza de cima a baixo as Forças Armadas Russas quando você advoga esse tipo de coisa, né? Então esse é o meu, é o meu conselho aí pra galera aí que é pró-russa demais, né? Pra ver isso aí, né? Se vocês são pró-russos, não advoga essa merda não, né? Porque você tá desmoralizando os caras, né? Porque é impressionante, tá certo? E assim, pessoal, tem também surgido várias questões, né? Por exemplo, lá na live lá do Eduardo, né? Surgiu muito isso, né? Porque o Putin não faria isso, porque como é que vai ficar o Wagner lá no Níger, lá no Mali, na África, enfim. Enfim, é assim, pessoal. Menos, né? Menos, tá? Vamos ficar todo mundo tranquilo aí. Não vai acontecer nada lá na África, tá? Não vai mudar nada na África. Não vai mudar nada na África, tá certo? Nós sabemos, né? Primeiro que eles não vão voltar. Os caras lá do Wagner que estão lá, ninguém vai voltar, não. Né? Vamos tirar o cavalinho aí da chuva. E se voltar, ainda tem essa. Se voltar, a Rússia tem vários outros grupos mercenários. As pessoas não entendem isso. A Rússia não tem só o Wagner. O Wagner é o mais conhecido. O Wagner é um dos mais destacados, principalmente ali na Síria, na Ucrânia, enfim. Mas não é o único grupo mercenário que tem na Rússia, tá bom? O Wagner ele é o mais destacado, ele abriu as portas, ele foi um verdadeiro desbravador aí nesse campo, mas, velho, tem vários outros grupos, tá? Tem vários outros grupos, tá? E vale a pena, né, lembrar que esses acordos, né, esses países no qual o Wagner atua, tá? Eles fizeram acordos com a Federação Russa, com o Ministério da Defesa da Federação Russa, que por sua vez contrata o Wagner e contrata outros grupos mercenários para fazer a segurança desses líderes ou dessas instalações militares, dessas cidades, nesses países aí, entendeu? Então, calma aí, entendeu? O Mali, o Níger vão ficar bem guardadinhos, entendeu? A França não vai entrar lá, entendeu? Vai continuar pensando duas vezes, tá certo? Antes de entrar lá, tá certo? Os caras vão ficar lá,
Os caras vão ficar lá. E se o Wagner, enfim, der uma louca lá e quiser sair, tem outros. Tem outros grupos mercenários, tá certo? O Wagner não é o único, tá bom? Até porque os membros do Wagner saem das suas armadas russas, tá bom? Saem das suas armadas russas. Então, tem muito, né? Tem muito de onde veio, né? Então, não se preocupem aí, né? Quanto à África, né? Não se preocupem aí quanto à África, né? Então é isso, pessoal. É essa aí os meus, as pontuações aí sobre isso aí, né? E, enfim, a galera tem que, né, ficar ligeira aí, que não é assim, né? Não é assim. Eu acho que, assim, dizer que foi um acidente nisso aí é muito complicado. Eu acho, assim, que é uma desmoralização, assim, sabe? Se isso tiver realmente acontecido, é uma desmoralização de cima a baixo das suas armadas russas. Tipo, perdeu a guerra, né? Perdeu a guerra, porque é muito complicado isso aí. É muito, sabe? A gente sabe que do outro lado tem forças à altura, mas não esse ponto, tá? Não esse ponto. Eu não acredito que os caras seriam tão fodas a esse ponto, tá? De enviar, por exemplo, um grupo de inteligência para colocar uma bomba no avião, tá bom? Ou, enfim, um carinha lá com um lança-míssil portátil, tá? Ou a Ucrânia tivesse um drone, né? Que fosse capaz de abater um avião, né? Porque é aquilo, para acontecer isso tem que ser um drone daquele americano, né? Um drone semelhante àquele que matou o general iraniano Qassem Soleimani, né? Então assim, pessoal, essa aí é as ideias aí, as minhas pontuações aí nesse caso aí, né? E é isso, não vai acontecer nada na África, os caras vão continuar lá, tá certo? E não precisa ter medo não, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Se gostou, clique em gostei, compartilha. E vamos, camaradas, vamos à luta.